Olá, meus amados, bem-vindos à nova estação das células, dessa vez com o tema Vida no Espírito. Essa é a primeira ministração que cada líder de célula está recebendo, os membros da célula também estão recebendo este vídeo como reforço para o material que vai ser ministrado semanalmente. Uma breve apresentação deste tempo. Vida no Espírito tem por objetivo trabalhar alguns temas: novo nascimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e os 9 dons espirituais descritos pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 12. E o que a célula vai ter como recurso? Nós temos o livro Vida no Espírito, você vai ter um pouco mais de detalhes também desse material, que traz todos esses temas. São 12 ministrações para a semana, Vida no Espírito. E por que Vida no Espírito? Porque a gente entende que essa vida espiritual para a qual nós somos chamados e da qual já somos participantes, começa no novo nascimento e vai se desenvolvendo também a partir da ministração do Espírito Santo, dos dons, e vamos servindo ao reino de Deus. Então o objetivo da célula nesses próximos 3 meses é trabalhar desde o novo nascimento até o fluir nos dons do Espírito Santo. Como recurso nós temos o livro, que fica disponível, quem é membro da Igreja Voz, aqui em Ribeirão Preto é fácil adquirir, na secretaria, conforme já divulgamos, e também no final dos cultos de domingo, 10 e 18 horas. Mas para quem está me assistindo agora e é de outro lugar e quer também receber esse material, por gentileza, meu e-mail está aparecendo agora aqui na tela, wilsonpaz@gmail.com. Anota aí e faça o seu pedido e vamos enviar para onde houver a necessidade e na quantidade também que você estiver precisando. Caso você queira também abrir uma célula em algum outro lugar fora de Ribeirão, nesse mesmo e-mail compartilhe a sua necessidade ou seu desejo, e a gente vai também dar as devidas orientações, especialmente se você é membro de uma outra igreja. Necessariamente é importante que seu pastor esteja ciente e esteja também autorizando que você desenvolva esse trabalho, tá bom? Mas escreve pra gente, o e-mail apareceu aí e você pode entrar em contato com a gente. O que nós vamos também ter como recurso, dessa vez, além do livro, teremos o recurso do ECP, Encontro com o Pastor. O Encontro com o Pastor, que acontece de terça a sexta-feira, e ele é transmitido ao vivo, então de terça a sexta-feira, do 12h30 às 13 horas, tanto pelo Instagram, @WilsonMS, que é o meu Instagram pessoal, ou no canal da Igreja Voz. Procure ali no canal da Igreja Voz, todos os vídeos estarão gravados. E nós vamos começar então, juntamente com essa temporada de célula, a usar o ECP, que é o Encontro com o Pastor, como reforço para a ministração semanal. Ele vai substituir os áudios. Quem já está caminhando com a gente há algum tempo sabia que nós tínhamos aqui o livro e nós também tínhamos o vídeo que você está recebendo agora e também os áudios. Dessa vez não teremos os áudios, mas em compensação vamos ter aí a ministração de terça a sexta-feira, do 12h30 a 1h, sempre de acordo com o tema da semana. Então você que é líder ou você que é o membro da célula e quiser então um reforço para essa ministração da reunião celular, você vai ter então esses recursos à disposição, tá bom? Bom, dada essa palavra inicial, Vida no Espírito começa a primeira ministração, Novo Nascimento. Nós vamos ter aqui no livro algumas divisões importantes que nos ajudarão a compreender melhor sobre o tema. Primeira parte, relacionada ao novo nascimento, tem como título aqui a morte. Por que o novo nascimento? Porque nós morremos. Espiritualmente falando, nós morremos. Esse é apenas um reforço, mas o líder que certamente vai ler desde o início, João 3, de 1 a 8, a conversa entre Jesus e Nicodemos, onde Jesus apresenta a necessidade de nascer de novo. Não farei a leitura aqui, porque você pode
posso ganhar esse tempo aqui, mas você certamente na célula vai poder ler todo o material. João 3, de 1 a 8, é o texto básico, ou a base para a nossa primeira ministração, o novo nascimento. E é aqui que Jesus vai dizer a Nicodemos: você precisa nascer de novo. Sem novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Para a gente chegar então nessa conversa entre Jesus e Nicodemos, é importante que nós voltemos um pouquinho para o período do Jardim do Éden, quando o primeiro casal recebeu uma palavra de Deus. Olha, vocês têm todas as árvores, vocês podem comer de todas as árvores, do fruto de todas as árvores, sem nenhum problema. Mas há uma árvore colocada no meio do Jardim do Éden, que está bem no meio, bem no centro. Ela se chama Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Você não pode comer, porque no dia em que você comer, você vai morrer. E aconteceu que o primeiro casal comeu. Eva comeu, deu do fruto a Adão. E a Bíblia diz que os olhos se abriram. Interessante que não fala que eles morreram ali na hora. A gente tem uma ideia de morte como fechar os olhos e ir para a sepultura. Mas morte não significa deixar de existir ou fechar os olhos e ir para a sepultura. Isso também está dentro do contexto de morte, só que antes da morte física acontecer, ela acontece no espírito. Naquele momento, o homem morreu. O primeiro casal morreu. E o pior de tudo é que essa morte passou a todos os homens. Então, todo aquele que nasce da semente de Adão, ele já está morto. Ele já está desconectado da vida de Deus. Espiritualmente falando, eles estão separados. Por isso, o primeiro ponto aqui deste tema Novo Nascimento, que é o primeiro tema, que é a morte, explica um pouquinho, com detalhes, o que aconteceu no Jardim do Éden, quando o casal, desobedecendo a Deus, acabou sofrendo as consequências, primeiramente no seu espírito. Ele foi separado da comunhão com Deus. O espírito não deixou de existir, mas ele deixou de estar ligado ao fluir da vida de Deus. Daí a necessidade de nascer de novo. Esse novo nascimento, ele é espiritual, porque o homem foi desconectado da vida de Deus. O segundo ponto, então, dessa ministração, fala sobre a provisão. De uma vez que o homem está separado de Deus, qual foi a provisão divina para que o homem pudesse ser religado à vida de Deus? Essa provisão foi o Senhor Jesus. O que acontece, então, no contexto da vinda de Jesus? É importante a gente entender o seguinte, que se o pecado em Adão aconteceu na vida dele e passou a todos os homens, e por isso todos pecaram e todos morreram, então, quem poderia nos salvar? Quem seria ou quem estaria à altura numa condição humana, porque teria que ter autoridade sobre a terra? O Salmo 115, 16 fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então tinha que ser alguém que se tornasse filho do homem para ter autoridade sobre a terra. Não poderíamos ser salvos através de um anjo, porque um anjo não tem autoridade sobre a terra. Um querubim, um ser celestial, não teria nenhum destes seres autoridade sobre a terra. Então, para que houvesse um direito legal sobre a terra, tinha que ser alguém, homem, que nascesse do ventre da mulher, embora com uma semente que não fosse contaminada pelo pecado. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus nasceu na condição de homem, porque ele nasceu do ventre de Maria, então ele era perfeitamente homem, e sendo homem ele tinha autoridade sobre a terra, mas não podia ter a semente de Adão. Por isso que a própria lição vai apresentar o texto bíblico de Lucas 1, 34 e 35, além dos outros versículos que eu só estou citando, e vamos encontrar aqui
quando a promessa veio a Maria de que a sombra do Altíssimo a cobriria e então a semente seria divina. E aí a provisão ela está completa. O homem, Jesus, mas de uma semente não contaminada pelo pecado. Então Jesus nasceu imune ou isento, não imune, mas isento do pecado original, mas ele nasceu numa condição humana. Agora, ele precisou se manter na sua santidade. Nascer sem pecado não foi uma escolha de Jesus, mas permanecer sem pecado, sim, foi uma escolha, uma decisão. E o próprio texto bíblico, vamos orientando aqui, Hebreus 4,15, por exemplo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, nascer sem pecado não foi uma escolha de Jesus, mas viver sem pecado, sim, foi uma escolha dele e tinha que ser uma missão perfeitamente cumprida, porque senão Jesus não poderia morrer pelos nossos pecados. Se Jesus tivesse cometido um único pecado, a sua morte, seja na cruz ou em outro lugar qualquer, seria na base do seu próprio pecado, ou como consequência do seu próprio pecado. Não foi isso que aconteceu com Jesus. Ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado, para que então a sua morte pudesse ser uma morte substitutiva em nosso lugar, em lugar da humanidade. Amém? Então a lição vai se desenvolvendo. É importante que você apenas vá acompanhando aí. O primeiro ponto fala sobre a morte. Já falamos da nossa morte lá em Adão ou no Jardim do Éden. A provisão, que é Jesus, perfeitamente homem, mas sem a semente do pecado, para que ele pudesse então morrer pelos nossos pecados. Morrendo pela humanidade, é importante dizer, toda a humanidade automaticamente está salva? Não. Ela precisa ouvir o benefício, o presente de Deus através da morte de Jesus na cruz, e então cada pessoa individualmente precisa se arrepender dos seus pecados e manifestar fé em Jesus. Os dois elementos precisam estar presentes para que o novo nascimento se processe. Arrependimento dos pecados, e isso vem quando a gente ouve a mensagem de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então a temática dos pecados, ela entra na discussão, e então somos esclarecidos acerca da nossa natureza pecaminosa e dos nossos atos pecaminosos. A nossa natureza pecaminosa desde Adão e que nos inclina para o pecado. Quando a mensagem chega, nós somos convencidos de que nós somos pecadores e então nesse momento nos arrependemos e manifestamos fé em Jesus. E então, na combinação do arrependimento e da fé em Jesus, brota um novo homem. O Espírito, ele é recriado, o Espírito é reconectado à vida de Deus e é nessa hora que nós nascemos de novo. E a última parte dessa primeira ministração vai então trabalhar um pouco mais sobre a conversa entre Jesus e Nicodemos, porque Nicodemos faz uma pergunta: olha, o Senhor veio do céu, porque ninguém faz milagre como o Senhor faz se não vier de Deus. E então Jesus responde: olha, você quer saber exatamente sobre esse tema? Para saber, para conhecer e para entender, você precisa nascer de novo, porque isto só se explica espiritualmente. Como o espírito do homem está desconectado da vida de Deus, então o homem não compreende as coisas espirituais. E é por isso que Jesus está dizendo a Nicodemos. E quem é Nicodemos? Era um religioso, sábio, alguém extremamente conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, mas que, apesar de todo o conhecimento intelectual e o conhecimento das Escrituras, ele não tinha um entendimento espiritual que pudesse decifrar ou trazer o significado, ou entender o significado
da vida de Jesus, dos seus milagres e dos seus ensinos. E é por isso que Jesus está dizendo, para você poder entender sobre essas questões espirituais, você precisa nascer de novo. E quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Como Jesus estava conversando com alguém que realmente conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, Jesus não precisou dar muitas pistas, porque certamente a mente de Nicodemos foi remetida a uma passagem muito importante em Ezequiel 36, de 24 a 27, e que vai falar de água e espírito, para a gente poder compreender o que é nascer da água e o que é nascer do espírito. Ezequiel 36, de 24 a 27, diz: E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Bom, a passagem aqui está falando de um povo que está no cativeiro, escravizado no pecado da idolatria, da imoralidade, de uma série de outros pecados, mas quando o povo volta, há uma promessa: eu vou aspergir água pura sobre vós. Que água é essa? É a água da palavra, que também é simbolizada no ato do batismo. Mas, a princípio, é a água da palavra que tem o poder de nos convencer que somos pecadores, somos convencidos pela palavra e pelo Espírito Santo de que nós somos pecadores, e então a palavra de Deus é pregada e nós somos lavados no nosso coração. A ideia é de alguém que está se sentindo realmente sujo, pecador, pesado, que está contaminado pelo pecado, mas quando ele recebe aquela palavra vai penetrando, vai limpando, vai purificando e vai restaurando. É a água da palavra, essa água poderosa que nos lava e que depois ela é representada quando somos batizados nas águas. Vamos falar sobre isso num outro momento. Mas a princípio, essa palavra tem um efeito purificador no nosso coração. Tá bom, o povo veio de fora, é lavado pela palavra, mas havia uma outra promessa, de que o Senhor colocaria do próprio Espírito dele dentro de nós, para nos impelir agora a viver a palavra, a cumprir a palavra, não por força da religião, mas pela força do Espírito dele dentro de nós. Ele faz o nosso espírito reviver, e ele coloca o Espírito dele dentro de nós. E assim somos transformados pela condição de termos um espírito religado a Deus, o espírito humano religado a Deus, e o próprio Espírito dele morando no nosso espírito. E é dessa forma que se processa o novo nascimento, por meio do arrependimento e da fé em Deus. E um milagre acontece dentro de nós. Esse espírito que estava separado, agora ele se religa a Deus, ele se reconecta a Deus, e mais do que isso, Deus compartilha conosco do seu próprio espírito, para que agora possamos inaugurar uma vida espiritual que glorifica a Deus. Eu desejo que essa célula seja uma bênção, leia o livro, se exponha a esse vídeo de recurso, de apoio, e também participe conosco do ECP, Encontro com o Pastor. Você pode participar ao vivo de terça a sexta-feira, do 12h30 às 13 horas, mas também pode pegar o material gravado, sempre é gravado no canal da Igreja Voz,
e também é gravado, fica ali no meu Instagram pessoal, @WilsonMS, ou no YouTube, canal da Igreja Voz. Então, bem-vindo a essa nova estação, espero que essa primeira reunião seja uma bênção para todos vocês. E nos vemos na próxima semana. Deus abençoe. Shalom.